Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje trazendo aqui para vocês, tá, mais um vídeo para trazer aqui ideias sobre ações para investir. Hoje quero falar aqui um pouquinho sobre carteira recomendada aqui de ações, tá? Fevereiro, a gente teve uma atualização aqui numa carteira recomendada de ações para fevereiro de 2025. E a ideia é o seguinte, tá? Por que eu sempre trago todos os meses essa carteira, essas atualizações aqui, mesmo que minha estratégia não seja essa de ficar girando as ações? Porque quando eu olho para uma carteira mensal, eu tô olhando muito mais da perspectiva de, cara, o que tá acontecendo com o cenário, onde é que tá a volatilidade, o que tá gerando essa volatilidade, e aí volta a olhar para as escolhas que esse analista está fazendo, para ver se são empresas que, pô, às vezes são empresas previdenciárias, se às vezes são empresas que, pô, sei lá, só varejo, e aí como eles ficam girando muito a carteira, eu consigo entender o sentimento do mercado. Então, por exemplo, às vezes quando o pessoal começa a falar que não vale mais a pena comprar ações de dividendos, tá? É normalmente quando começa ali um bull market, né? Então todo mundo começa a comprar ações, tá super bom para comprar, tá tudo subindo, muito provavelmente é quando a gente não tem margem de segurança. E aí quando eles falam, olha, realmente as coisas estão ruins, hein, vamos para empresas defensivas, é porque, de novo, quem fez bem feito tá colhendo resultados e o pessoal tá atrasado comprando aquilo que funciona no Brasil. Enfim, eu gosto de ver dessa maneira e eu gosto de trazer esses vídeos aqui com vocês para opinar, né, sobre as escolhas, para ver se eu concordo ou não e para trazer um pouco de cenário. Então eu espero que você goste. Deixa aqui seu like, se inscreva aqui no meu canal e, claro, ative o sino aí se você não tiver assinado para você não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Olha só. Então a gente tem um cenário, tá? Que na minha opinião, tá? A gente teve um cenário que é meio controverso, tá? Ao mesmo tempo que a gente teve algumas sinalizações, tá? Como, por exemplo, o dólar vindo para baixo de 6, nossa bolsa, pelo menos nos últimos dias, podemos dizer assim, no finalzinho aí do mês passado, subindo bastante, tá? Então, várias ações aí ganhando valor novamente. A verdade é que esse cenário de curto prazo, talvez mais otimista, tenha acontecido, verdade. Só que os desafios permanecem, tá? Na minha opinião. Permanecem os desafios no Brasil e permanecem os desafios, inclusive, vindos de forma externa, especialmente agora com toda essa política de tarifas do Trump, que pode ser uma política inflacionária, pode afetar, de novo, o dólar mais forte no mundo inteiro, isso já tem acontecido, tá? Então o dólar voltando a ganhar força, talvez uma inflação mais forte nos Estados Unidos, talvez juros mais fortes lá, e aí, claro, essa não atração por ativos de risco. Então, curto prazo, teoricamente, a gente teve um fôlego. No cenário, fora curto prazista aqui, a gente ainda tem um cenário desafiador. Só que, de novo, nos desafios que a gente tem margem de segurança, que a gente se posiciona. Então, basicamente esse é um pouco do cenário. Aqui um pouco do desempenho que aconteceu em janeiro, tá? Então, como as coisas subiram, né? De novo, esse finalzinho foi bastante importante, apesar de todos os desafios que eu acabei mencionando. Olha só que interessante, que a gente fala um pouco de valuation, né? Então, de novo, a gente continua a ver, né? O Ibov aqui abaixo da sua média, não só a sua média histórica, mas de um desvio padrão abaixo da sua média. Se for olhar economias ligadas a empresas ligadas à economia doméstica, de novo, barata, exportadoras, barata, small caps, barata, ou seja, tudo tá barato. O que você precisa fazer e ter essa expertise, selecionar o que é barato e é bom. E é aquilo que eu falo em 500 mil vídeos aqui. O que é bom e está barato é a oportunidade. E normalmente o que é bom e está barato são as empresas relacionadas aí aos dividendos. E por que isso, né? Não é porque ela paga dividendo, é porque para a empresa conseguir pagar dividendo de forma consistente, ela precisa ter uma situação financeira confortável, ela precisa crescer, ela precisa ter boa margem, ela precisa gerar bom caixa, ser lucrativa. Todas as empresas que não conseguem pagar dividendos, elas não têm isso por si só no seu core, né? Ou seja, no seu resultado. Por isso que eu falo, o básico que funciona é procurar empresas que pagam dividendos, porque você vai invariavelmente achar negócios bons também, tá? Pouco da curva de juros aqui, fluxo de entrada de estrangeiros, tá? Então, como eu falei para vocês, né, perceba como finalzinho de janeiro aqui nós tivemos essa entrada, por isso que a gente teve essa bolsa de forma aí mais positiva, podemos falar assim. E aí falar um pouquinho aqui sobre como que tá a carteira, então, que o analista recomendou para esse mês, tá? Tivemos algumas trocas e algumas entradas. Olha só que interessante. Na parte de entrada aqui, não sei se você já percebeu isso, né? Mas se não, você vai perceber agora. A gente tem empresas que são ou de setores best, tá? Ou empresas ligadas a commodities. Isso daqui não é à toa, tá? Isso daqui não é simplesmente um inventado do além, tá? A gente vê aqui empresas ligadas a setores best justamente porque são empresas mais defensivas em momentos onde a gente tem muita incerteza, em momento onde ninguém quer bolsa. Para onde esse investidor acaba indo?
ou vai para renda fixa ou fica em empresas muito perenes, muito seguras, muito maduras, tá? Que acabam pagando dividendos. É o caso dos bancos, é o caso das elétricas, tá? É o caso de empresas ligadas a commodities. E aí, de novo, são esse tipo de empresa que consegue continuar trazendo bons fundamentos, e aí sim são as oportunidades para a gente pagar um preço mais barato e um negócio que está indo muito melhor. Então a gente tem aqui, por exemplo, Brasil Agro, BTG, a gente tem a Semig, a gente tem a Copel, a gente tem a Irani, a gente tem Santander. E detalhe, começando inclusive, gente, temporada de resultados, meu último vídeo falando um pouco dos bancos. Nós temos resultado de Santander essa semana aqui que você está vendo esse vídeo. Quais são as outras empresas? Perceba que mais ou menos aqui, se a gente for colocar dessa forma, tá tudo ligado a commodity, né? Ou seja, é apenas setor bash, é apenas setor defensivo. Eu coloco aqui o commodities dentro do bash, apesar de não ter, porque eu sempre defendi, né? Eu acho que isso faz sentido. Você tem empresas de commodities na sua carteira para dividendos. Não necessariamente essas daqui, tá? Eu não teria essas daqui. Eu teria, por exemplo, uma Vale, uma Petrobras, eu acho uma Gerdau, né? Uma siderurgia. Eu acho que isso sim faz bastante sentido, apesar de novo dos desafios. E aí, claro, né? Manter os bancos, manter as seguradoras. Aqui eu faria algumas trocas, né? Eu acho que o cerne da carteira está muito interessante, que é de novo, né? Essa proteção indo para empresas que têm esse potencial de ser pagador de dividendos, que tem uma questão financeira sólida. Só que aqui eu faria algumas trocas, né? Eu gosto das elétricas. Colocaria talvez aqui uma Transforma, uma Isa Energia, eu acho que faz bastante sentido. Tá? Tem vários apontamentos aí de que a empresa está atrativa. Cara, colocaria Banco do Brasil, acho que nesses preços não tem por que não ter Banco do Brasil, para ser bem sincero, tá? Colocaria seguradora, tá? Acho que também não tem por que não ter, especialmente nessa parte de ponto de vista mais defensivo, tá? Colocaria uma Vale, colocaria uma Petrobras. Talvez Petrobras é uma das únicas empresas que em 2025 pague mais do que a Selic em dividendos, tá? E aí, se a gente for olhar, tem algumas projeções de Selic terminando quase em 15%, tá? Você vai ver Petrobras paga mais de 15%, tá? Pelo menos talvez esse seja o piso aí da Petrobras. E de novo, você está tendo uma boa empresa com potencial de crescimento, com boa solidez financeira, pagando dividendos, te remunerando, isso de isento ainda, inclusive de imposto, tá? Então, enfim, esse daqui é um pouco da carteira do analista. Eu concordo com o que ele traz aqui nos cenários, acho que isso é o mais importante, tá? A gente vê um cenário que ainda está atrativo para renda variável, mas a gente precisa saber escolher o quê. Esse cenário, mais uma vez, que mostra, né, que as ações defensivas, pagador de dividendos é o que funciona aqui no Brasil. E mais do que isso, tá? Um cenário de que mostra que você não precisa ficar saindo e girando a sua carteira, saindo da bolsa, indo para renda fixa toda hora, tá? Se você ficar fazendo esse giro, né, hora renda fixa, hora bolsa, você sempre vai comprar nos preços errados. Você pode fazer uma carteira diversificada, você pode ter tudo se você quiser, você pode ter só ações, você pode ter só renda fixa, mas tem que ter uma estratégia, tem que ter uma racionalidade por trás. Não dá para ser um chute, não dá para ser as coisas do além, beleza? Pelo menos é assim que eu penso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostando, não esqueça de deixar que eu gostei, isso ajuda demais aqui a divulgar. Qualquer dúvida, qualquer sugestão também, deixa aqui nos comentários. Um abraço, tamo junto, falou!